Oi, galera, estamos aqui para mais uma aula de história. Essas páginas já foram lidas, né? Formação do povo brasileiro. A tia já passou 4 questõezinhas simples e básicas, né? De acordo com o conteúdo. Então, eu quero que vocês prestem atenção aqui ao que nós vamos falar agora, certo? Formação do povo brasileiro. Eu quero que vocês entendam que o povo brasileiro, como nós já falamos anteriormente, né? Formado por várias raças, não é só uma raça, né? Nós não somos só portugueses, não somos só africanos, não somos só indígenas. Então, é uma mistura de raças, né, que existe aqui no Brasil, certo? Quando eu falar de etnias, eu quero que vocês entendam que são indivíduos que se diferenciam pela sua cultura, língua ou raça, certo? Para que a gente possa entender quando for falar de etnia. E nós sabemos que nós precisamos entender, né, que aqui no Brasil, devido ser um território imenso, existe muita diferença entre as pessoas que vivem aqui devido a isso. Quando os portugueses chegaram aqui, quem é que estava? Os índios, né? E depois vieram os portugueses, depois vieram os escravos, né? Que eram contrabandeados da África para cá, eram vendidos, né? Nós já conversamos sobre isso, vocês já sabem um pouquinho dessa história. E depois nós vamos aprender mais, tá certo? Mas também, fora esses povos, vieram vários outros povos, como africanos, como espanhóis, italianos, franceses, né? E outros, né? Povos para cá. E aqui eles constituíram família, aqui eles ficaram, né? Trabalhando e até hoje tem, né? Vários lugares onde tem pessoas, né, desses grupos vivendo aqui no Brasil. Pessoas que se casaram com brasileiros que vivem aqui, como brasileiros que se casaram com outros, né, de outro país que foram para lá e assim por diante. Então, é uma mistura, certo? O nosso Brasil, ele é resultante de vários povos, tá certo? Diferentes tipos de mestiços, como nós já vimos, que o branco, quando casa com o índio, dá origem ao mameluco ou caboclo, né, como é conhecido. O branco e o negro ao mulato, o índio e o negro ao cafuso, certo? Mas aí eu pergunto a vocês, né? Os índios, eles viviam aqui e quando os portugueses chegaram, certo? O que foi que aconteceu, né? Nós já vimos que os índios não gostavam de trabalhar, que eles gostavam de viver da pesca, da caça, do jeitinho deles, de acordo com a cultura deles. Então, quando eles eram forçados, né? Eles reagiam, eles se revoltavam. E assim, olha aí, muito sangue foi derramado. Por que é que hoje, né, existe somente 1% da população, né? Porque muitos índios morreram, né? Daí nós podemos tirar a dimensão de como foi trágico, né? Esse problema da colonização, certo? No Brasil, onde eles queriam que os índios, né, trabalhassem, onde os índios aceitassem a religião deles, né, o catolicismo. E para os índios, quem eram os deuses deles, né? A lua, o sol, certo? O trovão e assim por diante. Então, outra coisa importante que nós devemos ver é que quando se faz um censo, né, pelo IBGE, o que acontece? Muitas da população, muitas pessoas se autodeclaram branco ou parda, né? Ninguém quer ser negro, ninguém quer fazer parte da classe indígena, mas nós sabemos que nós temos uma mistura aí, né? E precisamos saber para poder nos autodeclarar alguma coisa. Então, vamos pensar. Hoje em dia, muitos já estão se declarando amarelos, né? Certo? Para ficar aí entre um e outro, né? Mas assim, nós temos que pensar, certo? Não existe uma etnia pura no Brasil, uma raça pura. Não tem só negro, não tem só branco, não tem só índio, né? Mas sim uma mistura, né, de raças, certo? E nós precisamos saber o que aconteceu historicamente para poder a gente entender quem somos, né? E quem seremos, certo? Hoje em dia está tendo aí, né, muitas leis, os governos estão fazendo muitas leis
para fazer o quê? Para diminuir a diferença histórica, né, das relações entre as etnias, né, matriz que foi branco, né, negro e índio. Só que ainda há o quê? Muito preconceito, né, racismo, tá certo?